Oi, pessoal. Então a gente vai começar agora a última aula desse ano, né? Que nós vamos terminar então com rochas metamórficas, finalizando aí então petrologia, que é o estudo das rochas. Então a gente vai ter ainda um questionário desse réu, que vai ser disponibilizado na sequência agora, até o sábado, tá? E depois, na semana que vem, teremos a prova que vai valer 25 e vai ficar disponível. Fiquem atentos aí, não vai ficar até sábado, vai ficar de segunda a sexta, tá? A semana toda. Essa prova vai ter uma duração de 1h30, é uma prova de 50 minutos, né, na sala. Como está na internet, poderia ser até, né, o mesmo tempo, mas eu vou deixar um pouco a mais, 1h30, com uma tentativa só. Então fiquem atentos aí para o tempo, para começar quando vocês estiverem com o conteúdo já bem solidificado, tá? Então estudem e eu vou fazer uma live de tira dúvidas na sexta-feira, tá? Às 9 da manhã, tudo bem? Então eu vou colocar esse horário aí. Se vocês tiverem aula online nesse mesmo horário, justificado, né? Vocês me avisem que a gente pode mudar o horário ou fazer mais uma. Eu pensei na sexta-feira, porque daí vocês já vão ter feito este réu, vão ter feito o questionário, pode fazer até o sábado, mas vocês já vão ter tempo para ter feito. E aí eu tiro as dúvidas para a semana seguinte, então, que vai ser a prova, tá? E essa prova, então, valendo 25%. Então, vocês se preparem bem, porque já vamos chegar aí, né, na metade da disciplina, tá? Então, a aula de hoje, rochas metamórficas. O que vem a ser, né, rochas metamórficas, né? Então, as rochas são classificadas geneticamente, como a gente lembra aqui, de magmáticas, sedimentares e metamórficas. Então, voltando aqui ao ciclo das rochas, né, o magma, ele dá origem, né, às rochas magmáticas. Essas rochas magmáticas, elas podem ser, né, alteradas e virar rocha sedimentar, através, né, primeiro os sedimentos, depois rochas sedimentares. Elas podem ser metamorfizadas e formar rochas metamórficas, tá? E também as rochas sedimentares podem virar rochas metamórficas. E as próprias rochas metamórficas, estou fazendo redundantemente aqui mais um, né, círculo, né, uma seta, para mostrar para vocês que as rochas metamórficas são oriundas tanto de rochas magmáticas quanto de rochas sedimentares, como da própria rocha metamórfica que pode sofrer o metamorfismo novamente. Então, as rochas metamórficas, elas guardam uma relação também com o encontro de placas, porque várias delas são formadas, né, nesse encontro de placas, seja pelo contato com as proximidades do magma quente, seja pelas altas pressões que ocorrem, né, da própria tensão do choque de placas, ou até em limites transformantes, a gente vai ver o esmigalhamento, né, como se fosse moer mesmo, né, uma rocha, transformar uma em outra. Tá? Então, rochas metamórficas, a gente está falando aí de vários tipos, várias situações, muitas delas, como eu falei, então, no encontro de placas, né, gneisses, micaxistos, xisto azul, enfim, diversas aí que a gente vai ver ao longo da aula. Definindo rocha metamórfica, então, são aquelas que apresentam o metamorfismo, que, por sua vez, é um conjunto de processos que uma determinada rocha é transformada em outra, com características distintas da rocha original. Tá? Então, do grego, metamorfoses quer dizer mudança na forma e na estrutura. É importante a gente frisar aqui que essas reações se processam no estado sólido, tá? Mas com pressões e temperaturas elevadas, tá? Pressões que a gente não consegue nem imaginar, assim, não está na nossa condição de entender como que ela ocorre, né? Claro que a gente entende, mas não dá para imaginar tão facilmente,
mas forma aí novos arranjos com cristais maiores. Então você tem, né, aquela rocha, obviamente, por um tempo, uma certa pressão e temperatura, e isso vai variar, quanto tem umas que é com mais temperatura, outras com mais pressão, outra com pressão e temperatura elevada, vai transformar em novos arranjos aí de minerais, novos minerais com cristais maiores, tudo isso no estado sólido. Tá? É importante frisar que alguns minerais são indicativos de metamorfismo. Por quê? Porque eles só se formam através dele. Então, se a gente encontra algum tipo de mineral específico, que é um mineral que a gente chama de mineral metamórfico, quer dizer que aquele mineral foi formado via metamorfismo, então aquela rocha ela passou por um processo metamórfico. E outro conceito importante aí é o conceito de protólito, tá? É a rocha, né, o lito, que deu origem, né, àquela rocha metamórfica. Então, protos vem, né, de primeiro e litos vem de rocha. Então, é aquela rocha que originou a rocha metamórfica. Então, vou dar alguns exemplos de protólitos, né, para a gente entender melhor esse conceito. Aqui, ó, granito. O granito, ele é o protólito do gneiss. Mas o gneiss pode vir de outras rochas também. Mas o mais comum a gente ter, né, o granito, o gneiss sendo originado do granito. Então a gente pode falar que o protólito do gneiss, na maioria das vezes, é o granito. Tá? Então o granito, através do metamorfismo, então, formando o gneiss. Tá? O que acontece? A gente tem aqui os cristais aleatórios. Lembra, o granito é uma rocha ígnea intrusiva, que os cristais eles se solidificam, né, vagarosamente em profundidade, né, de forma aleatória. Vocês veem aqui que não tem, né, uma ordenação, ele está aqui, né, espalhado através do processo de pressão e temperatura. Né? Então aqui essa seta aqui mostrando a pressão. Ele vai se ordenar e principalmente esses minerais placoides, né? Aqui, ó, eles vão se ordenar e aqui a gente consegue ver aqui, ó, vou riscar aqui, ó. Ele foi pressionado e o granito então deu origem a gneiss. Então qual que é o protólito do gneiss? Né? Nesse caso aqui é o granito. Então as rochas metamórficas elas são formadas normalmente em profundidade, né? Porque a gente vai ter uma relação aí entre profundidade, pressão e temperatura. Então, a gente pode mostrar nesse gráfico aqui, onde quanto mais profundo, maior a pressão, né? Até porque tem uma camada de sedimentos, rochas e solo por cima, aumentando essa pressão quanto maior a profundidade. E a temperatura, aí, né, tem uma relação com profundidade, mas muito mais se a gente pensar em termos de proximidade do magma, ou mesmo zona de tensões da placa, onde está ocorrendo, além da pressão, tem também uma tensão uma temperatura mais elevada, porque o magma está por ali. A gente tem aqui embaixo mostrando formação de rochas de acordo com o aumento, né, da pressão e temperatura. Então, quanto mais pressão e temperatura, maior o grau metamórfico. Olha aqui em cima. Então, alguns exemplos, né, rochas de baixo grau, né, ardósia, de mais baixo. Depois o filito. Outro exemplo é de médio grau, mica-xisto, tá, que pode ser de variados graus, mas normalmente na média. E de alto grau, o gneiss. Tá? Então, o gneiss precisa de altas pressões e altas temperaturas para ser formado. Já a ardósia, por sua vez, precisa de menos pressão e temperatura para ser formado. E a ardósia, né, se continuar a sofrer metamorfismo, pode dar origem ao filito, ao mica-xisto e chegar até o gneiss. Tá? Então, também temos exemplos de minerais que indicam esse grau de metamorfismo. Né? Então, a baixo grau de metamorfismo a clorita, alto grau a biotita, tá? Médio grau a granada, alto grau, né, a silmanita. Alguns exemplos interessantes, né, a gente tem, né, por exemplo, só para a gente entender,
A gente fala que a água ela congela a 0 grau e vira vapor a 100 graus. Tá? Mas se vocês olharem aqui, a pressão de uma atmosfera, né, que é a pressão padrão que a gente utiliza. Tanto que se você tiver uma pressão mais elevada, ela vai ferver em outro grau e vai congelar em outra temperatura também. E também, se você tiver numa pressão mais baixa, também vai mudar. Como a gente, né, trabalha aí em condições atmosféricas entre basicamente 0 e raramente passa de 1.000, 2.000 metros, né, no mundo todo, claro que a gente tem exceção aí, para baixo para cima, a gente convencionou, né, que a pressão de uma atmosfera a gente vai ter, né, a temperatura da água 0 grau abaixo disso ela congela e mais de 100 graus ela vira vapor. Mas se você for aqui aumentar a pressão, você vê que ela vai virar vapor, né, a mais de 100 graus e ela vai congelar um pouco menos de 0 grau. Isso ocorre não só com a água, mas também com os outros minerais. Então, por exemplo, se a gente pegar, né, vocês já viram nas aulas passadas que a grafite é um mineral, né, que é carbono, assim como o diamante é um mineral que é carbono. Qual que é a diferença entre os dois? A estrutura. E a estrutura do diamante só consegue, né, se realizar e ser formada desse jeito em altas pressões e temperatura. Então, enquanto que a gente tem aqui numa temperatura, né, de 600 graus, mais ou menos, né, e isso numa profundidade bem mais próxima ao zero, né, ou seja, próximo aqui à superfície, se a gente tiver, né, a 300 km de profundidade, que vai ter uma pressão de 100 kbar, ela vai possibilitar formar o diamante a uma temperatura não muito mais elevada que aquela, mas uns 700 graus. Então, o diamante, um dos motivos que ele é raro, né, é esse. Como é que você consegue essas condições aí de formação, né, de tanta profundidade e pressão? A gente tem, né, uma condição bem rara, que é, né, lá nas profundezas, a gente tem um composto como a grafite rico em carbono, sofrendo essa pressão e temperatura, só que ao mesmo tempo é uma temperatura tão próxima de fundir, né, que esse diamante formado a 300 km, ele tem que chegar rapidamente, né, na superfície para um dia a gente encontrar e virar a joia que a gente quer, né? Por isso que ele é tão raro. Então, ele só se forma em profundidades muito grandes, né, mais de 300 km de profundidade, e ele só vai chegar aqui se ele vier num magma muito fluido, muito rápido, chegar e não dá tempo de ele derreter e, né, se incorporar ao magma. Então, ele tem que chegar muito rápido e ele é formado, né, a profundidade muito grande, né? Então, isso mesmo é o motivo aí dele ser tão raro, tá? Então, a gente tem um exemplo aí, né, do grafite diamante, que muda a estrutura conforme a temperatura e pressão que ele é formado. E isso tem a ver com a profundidade. Outro exemplo interessante é, né, a albita, que é um mineral, né, se vocês lembrarem, ele é um feldspato, né, um plagiocásio, do grupo dos feldspatos, um plagiocásio sódico, tá? Que se sofre metamorfismo, aumenta a pressão, né, e temperatura, a gente vai ter uma separação, tá? A albita separando em quartzo, porque ele tem sílica, né? Então, o quartzo separando e formando a jadeíta junto com o quartzo. Então, é interessante também que a gente tenha a formação, então, de dois minerais a partir de um através do metamorfismo. Aqui como é que funciona, né, a formação dos minerais metamórficos. Quanto mais pressão e temperatura, aumenta o grau metamórfico, como vocês viram, de ardósia até gneiss, a gente tem metamorfismo.
Então, por que o argilito está aqui? O argilito, se vocês lembrarem, é uma rocha sedimentar. Está aqui, ó. Tá? Uma rocha sedimentar. A rocha sedimentar, ela é, né, uma rocha que sofreu diagênese, lembra da aula passada, e essa diagênese é até um certo ponto. Se você começa a aumentar, né, por exemplo, o empacotamento, né, o soterramento desse argilito e aumenta a pressão, aumenta a temperatura, a gente tem, né, a formação de ardósia. Tá? Então, a ardósia é muito comum que o protólito da ardósia seja um argilito. Tá? Então, mais um exemplo aqui de protólito. O protólito da ardósia, normalmente, é o argilito, é o mais comum. Tá? Se continua o metamorfismo, vai formar filito, depois micaxisto, até chegar no gneiss, que é o de alto grau metamórfico. O que acontece se continuar a aumentar a pressão e principalmente a temperatura? Tá? A gente vai ter a fusão desse material e a gente passa para o domínio magmático. Então, nesse diagrama aqui, a gente pode ver que mudou, né? A gente tem os três domínios aqui, né? O sedimentar, o metamórfico e o magmático. O sedimentar, né, para dar o exemplo da argila, do argilito, vai formando ardósia, e o magmático, porque se o metamorfismo, né, passar do grau metamórfico máximo, ele vai derreter a rocha que vai entrar em fusão, e quando entra em fusão, a gente tem a formação de magma. Então, a gente tem, né, aí esses exemplos. E, né, também, de acordo com o grau metamórfico, a gente tem, né, predomínio de minerais. Então, a clorita, né, formando, né, em baixos graus, a muscovita de baixo a médio grau, a biotita também, né, mais, né, para médio grau, a granada de médio a alto, a simonita alto, a cianita médio, tá? Feldspato e quartzo, né, são mais polivalentes, eles continuam, eles podem se recristalizar, mas eles, né, podem ocorrer em qualquer domínio desses aí. Vocês viram que aqui não tem só mineral metamórfico, tá, gente? Então tem minerais que são formados apenas em metamorfismo e tem aqueles que são formados como no magmatismo, nas rochas magmáticas e também no metamorfismo. Então a gente tem vários tipos de metamorfismo. Metamorfismo regional, metamorfismo de soterramento, de contato ou termal, de atividade de fluido ou hidrotermal, o de impacto, de fundo oceânico, tá? E o metamorfismo dinâmico. Vamos ver cada um desses aí. Vou começar por aqueles que são mais dominantes, que ocorrem mais, que vai ser mais importante em termos de, né, quantidade de rochas formadas, que é, por exemplo, o metamorfismo regional. O metamorfismo regional ele atinge grandes porções da crosta terrestre. Ele ocorre em regiões onde tem tectônica de placas convergentes, né, onde elas convergem, ou seja, tem grandes tensões ocorrendo ali. Exemplos, ilhas vulcânicas nos Andes, no Himalaia. E a gente tem aí, né, nessas situações, diversos graus metamórficos. Tá? Agora imagina essa placa aqui, ó, ela está em subducção, ela está entrando embaixo da outra. Quando ela começa, no começo dela ali, onde está mais próximo à superfície, ela está com um grau baixo. Esse grau baixo pode aumentar para um grau intermediário e para um grau alto e até fundir, né, levando ao magmatismo de acordo com conforme ela vai mergulhando. Tá? E se você olhar aqui em cima, a gente tem a diagênese, que é quando ainda tem só o soterramento normal de formação de rochas sedimentares. Então aqui de novo a gente tem, né, os três tipos de rochas sendo formados. A diagênese aqui mostrando, né, a sedimentação aqui no fundo marinho. Essa própria sedimentação do fundo marinho pode, né, entrar, né, em subducção aqui no baixo grau, no grau intermediário e no grau alto, tudo isso aí em grandes porções da crosta, onde está ocorrendo essa subducção, né, nesse contato todo aí das placas, formando então um metamorfismo regional. Tá? Se ele mergulhar completamente e derreter tudo, entrar em fusão, vai formar o magmatismo.
Então, esse é o metamorfismo regional. Ele é o culpado dessas belas paisagens aqui, com essas bandas bem definidas que vocês estão vendo aqui, tá? Então é muito comum a gente pegar em serras, em Minas Gerais é muito comum também a gente ter nessas serras esses dobramentos que são oriundos então dessas grandes tensões que reorganizaram esse material, né? Recristalizaram minerais, ordenaram eles dessa forma nessas estrias e, né, então ocorreu o metamorfismo transformando uma rocha em outra. Então, metamorfismo regional, naquele esquema que eu mostrei, né, do mais baixo, que é a ardósia, até o mais alto, que é o gneiss, né, nível de metamorfismo, a gente está vendo aqui exemplos de rochas, né, ardósia formando no baixo grau, filito ainda no baixo para o médio, o xisto, né, do médio grau e chegando no gneiss, que é o alto grau, e se chegar o momento e passar da temperatura de fusão dos minerais, ele vai simplesmente fundir e virar magma novamente. Metamorfismo de soterramento. O próprio nome já diz, a gente tem um soterramento do material. Tá? Quando a gente tem um soterramento, a gente tem que lembrar que tem um aumento de temperatura de uma média, obviamente, de 30 graus centígrados por quilômetro, né, de profundidade. Isso vai variar conforme o ambiente tectônico. É muito comum isso em fundo de bacias da crosta oceânica. Tá? Então a gente tem aqui todo um peso de material, camada de rochas aí fazendo um tensionamento, o fluxo de calor vindo, né, do interior da Terra. A gente tem aí então também condições de metamorfismo, né? Aumento de pressão e aumento de temperatura. Metamorfismo de contato. O metamorfismo de contato, ele também, vou usar até o mesmo, a mesma figura aqui que eu usei para o metamorfismo regional. Eu vou usar para o de contato, ele é mais simples de entender. Ele ocorre quando, diferentemente do regional, que está aqui, que ocorre, né, em grandes porções, aí, de uma forma mais homogênea nessas grandes porções da crosta, desculpa, a gente tem no magmatismo, né, nas proximidades do magmatismo, o metamorfismo de contato. Então você imagina que a gente tem, né, o magma passando em condutos, né, nesses dutos todos que ele vai extravasar ou não, mas que tem os fluxos magmáticos, nas proximidades dele, onde a gente tem rocha cristalizada que não derreteu, ele tem ali grandes temperaturas, principalmente. E essas grandes temperaturas vão também transformar uma rocha em outra, tá? No que a gente chama então de metamorfismo de contato. Então, basicamente, a gente tem uma intrusão de magma, como a gente está vendo aqui, né, onde ele está como magma, obviamente, ele está derretido, está em fusão, e a gente tem um gradiente de temperatura, né, que aqui já está a seta, só estou fazendo mais uma para frisar, e já é um metamorfismo um pouco mais heterogêneo, por quê? Porque aqui, próximo ao magma, está quase fundindo, tem uma temperatura muito mais elevada, e quanto mais longe vai diminuindo essa temperatura, tá? Ainda transformando uma rocha em outra, ainda promovendo o metamorfismo, mas um metamorfismo mais de menor grau. Outro tipo de metamorfismo bem interessante é o de atividade de fluido, tá? Porque modifica a composição química e mineralógica, podendo substituir um mineral pelo outro, né? Então, a atividade do fluido, o próprio nome já diz, tem um fluido envolvido. Tá? Esse fluido, ele é normalmente, né, água das argilas, estrutural mesmo, ou que está ali, né, hidratando as argilas e outros minerais. Então, nas argilas, eu estou falando, claro, de rochas sedimentares, como o argilito, né, que tem uma umidade e pode fornecer essa água, e outros minerais que têm água estrutural, que vai transformar, então, vai ajudar aí no processo de metamorfismo. Então, como é que é isso? A gente tem, né, uma formação rochosa, com fendas e fraturas, uma água aquecida,
com cátions, ânions, ou seja, a água ela não vai ser uma água pura, deionizada ou destilada, vai ser uma água que vai ter, né, seus íons, seja positivos como os cátions, seja negativo como os ânions, né, íons metálicos também, que vão aí promover transformações e precipitar novas fases minerais, porque ele está agregando, né, esses cátions e ânions na estrutura aí dos minerais. Então ele entra por essas fendas e vai transformando, né, esses minerais, no que a gente chama então, né, de zona de alteração hidrotermal, nas veias hidrotermais. Então a gente tem aí um enriquecimento com alguns elementos na forma de cátions e ânions que vão se incorporar aos minerais, transformando os minerais. A gente vê aqui então outra coisa interessante é que vários enriquecimentos desses hidrotermais vão ser de cátions, ânions, muitos desses íons aí metálicos, que vão ser fontes minerais, né, de recursos naturais aí, né, por exemplo, de cobre, de ferro, de chumbo, né, a própria casterita, né, também fontes de zinco, enfim, vários desses metamorfismos levam à formação de locais com esses recursos minerais importantes. A gente vai ter também um vídeo que eu vou pegar, vou aproveitar o do semestre passado, que eu acho que ficou bom, que eu estou com bastante amostra mostrando aí alguns exemplos aí de minerais e com um mineral se transformando em outro através do metamorfismo. Bom, e o metamorfismo de impacto? O metamorfismo de impacto, vocês estão vendo aí, né, uma cratera, essa cratera aqui de um meteorito que atinge a superfície, eles vêm com uma velocidade enorme, tá? E essa velocidade, quando encontra então a superfície, ela forma, né, essas ondas de choque, porque o impacto é muito violento, e transforma um mineral em outro de uma forma bem específica, tanto que um indício aí de impacto de meteorito encontrar esses minerais diferentes, tá? Formados nesse tipo de metamorfismo e instantaneamente, né? Na hora que atinge a superfície, ele já está transformando então uma rocha em outra. E aí vocês vão falar assim, não, mas o metamorfismo de impacto isso é bem pouco importante, porque ocorre muito pouco. A gente não vê meteorito atingindo a superfície da Terra o tempo todo. Mas não é bem assim. Se a gente pensar em tempo geológico, e se a gente olhar aqui uma estatística, a gente vai ver que tem só o que foi descoberto de meteoritos por estado, a gente tem aqui bastante meteorito, né? Se a gente olhar, onde que a gente tem mais meteorito Minas Gerais, dentre os estados. A gente olha aqui no mapa, a gente vê bastante aqui na região de Minas Gerais. Claro que tem muita coisa a ser descoberta ainda aqui na Amazônia. São locais que têm poucas cidades grandes, é uma área imensa, com certeza tem muito mais que isso aqui. Mas ao longo do tempo, a gente tendo vários eventos desses, a gente tem sim, né, uma representabilidade até que razoável. Outro tipo de metamorfismo é o de fundo oceânico. Então, o nome já diz, ocorre no fundo dos oceanos. Aqui, por exemplo, a gente tem o arquipélago de São Pedro e São Paulo, que é território brasileiro. O que acontece? Nos limites de placas divergentes, a gente tem ali, né, calor, né, temperatura elevada, né, material magmático esquentando ali o material. E como é que funciona? A gente tem aqui, né, por exemplo, a cadeia mesoatlântica, que é um limite divergente que está, né, separando, formando o rift, que é justamente onde está extravasando esse magma basáltico. Ali a gente tem, então, água do mar, aquecida água do mar, que já é um fluido, tá? Então a gente tem também, além de temperatura, né, acréscimo de elementos, né, os íons que existem na própria água do mar, né, formando então uma zona de alteração hidrotermal aqui, que também vai então, não deixa de ser
um metamorfismo hidrotermal, né, causado, nesse caso, né, por fundo oceânico, né, divergente, placas divergentes. E também, né, associado também a placas tectônicas, no caso, a falhas geológicas dessas placas, a gente tem o metamorfismo dinâmico, né, que a gente tem no Brasil falhas antigas aí como a de Serra Negra, mas uma falha mais atual aí como a de San Andreas, na Califórnia, onde a gente tem a formação de milonitos e ultramilonitos. Protomilonitos é o que vai virar o milonito, né? O primeiro que vem. Então, como é que funciona isso? É o limite que ele vai... Vocês estão vendo aqui, ó, uma seta para lá, uma para cá. Ele vai, né, um para um lado, outro para o outro, vai para lá, vai para cá, vai e volta, vai e volta. Ele vai... Né, isso ocorre nos limites de falhas transcorrentes, que é bem isso mesmo. Vai, enquanto uma vai para um lado, outra vai para o outro, depois volta, depois vai, depois volta. Isso vai literalmente moendo a rocha. Então, uma rocha vai se transformando em outra, né? Então, primeiro a gente vai chamar de protomilonito, que está, né, começando a se transformar, depois o milonito, depois o ultramilonito. Isso é claro que não é uma coisa visível na nossa escala, é algo que vai ocorrendo e vai transformando também, né, uma rocha em outra no metamorfismo que a gente chama de dinâmico. Tá? Isso também leva a, principalmente, grande pressão aí, né, por esse fato de moer a rocha. Bom, aí a gente pode classificar as rochas metamórficas, né, e vamos classificar de uma maneira bem simples as rochas metamórficas foliadas. E como é que são as rochas metamórficas foliadas? Elas são com uma foliação que é definida pela orientação de minerais placoides. Lembra aí dos filosilicatos, né? Lembrando que a prova da semana que vem ela vai ser, né, desde o começo da disciplina até agora. Então, né, os filosilicatos são aqueles na forma de folhas, né, de placas. E, né, a mica e a clorita, né, eles fazem com que essa rocha se oriente. Como é que é isso? Então, elas vão se agrupando, né, como elas são placoides, são na forma de folhas, elas vão ajudar a mostrar uma clivagem de fratura ou uma xistosidade. O que é isso? É um conjunto de superfícies paralelas, que podem ser planas ou onduladas, tá? Mas são paralelas entre elas, muito comum aí em ardósias, xistos ou gnáceos. A gente vai ver, né, algumas figuras aqui. Repito que eu vou disponibilizar também, né, um material que mostra, né, alguns exemplos de rochas metamórficas, né, no vídeo complementar. Mas basicamente a gente está vendo aqui, ó, essas orientações aqui, ó. Tá? Isso aqui é definido pelos minerais placoides. Aqui é um gneiss, desse lado aqui esquerdo, do lado direito é uma ardósia. Né? A ardósia. O gneiss, vocês podem ver, ele tem ondulação e tudo mais, então, mas é paralelo, mas pode ser ondulado. A ardósia costuma ser mais plana e também, né, placoide, fácil inclusive de ser utilizada como um piso, por exemplo, justamente por isso. Então, os gneiss, né, aqui do lado esquerdo e as ardósias aqui do lado direito. Então, são as foliadas, né, justamente porque apresentam essa foliação, né, devido à presença desses minerais placoides. Mas quando a gente não tem minerais placoides, normalmente, então, também a gente tem rochas que têm a predominância de um mineral, a gente tem as não foliadas, também chamadas de granoblásticas. Então, elas normalmente não apresentam orientação, né, predomina um mineral. Exemplos, quartzito e mármore. Então, aqui um quartzito
e aqui o mármore. Tá? O protólito do quartzito, ou seja, a rocha que forma o quartzito, é uma rocha rica em quartzo. Tá? Muita gente confunde quartzito com quartzo. Tá? Quartzito é uma rocha metamórfica rica em quartzo. O protólito do quartzito é o arenito. O arenito é o quê? É uma rocha sedimentar rica em areia. E a areia é um tamanho de fração, né, uma fração mais grosseira, que vai de um tamanho aí, o tamanho mais grosseiro do solo, por exemplo, é a fração areia, né, do que a gente chama de terra fina seca ao ar, que a gente vai ver mais para frente. E a areia é muito rica em quartzo. Então, justamente, um arenito, normalmente, vocês viram isso na aula passada, é rico em quartzo. E quando ele metamorfiza, ele vai dar origem ao quartzito. Então, o protólito do quartzito é o arenito. E o mármore? O protólito do mármore é o calcário. Tá? Então, o mármore ele também é carbonato de cálcio, com algum carbonato de magnésio aí, dependendo do mármore, mas o protólito do mármore é o calcário. Voltando aqui para o quartzito, que é muito interessante, quem é da região principalmente já viu exploração dessa rocha, né, rocha mineira, rocha de São Tomé, ele pode apresentar, né, maiores ou menores teores de algum mineral placoide. Então, né, quando a gente fala aqui, normalmente não apresentam orientação, né, alguns quartzitos, esse mesmo aqui da foto, ele tem alguma... vocês podem ver alguns extratos nele. Por quê? Porque um arenito que tem, porventura, um pouco, que seja 5, 10% de minerais placoides, como a muscovita ou a biotita, que são filosilicatos, ele pode também se orientar. E ele se orientando, ele vai, né, formar essas foliações. E essas foliações são, inclusive, o que fazem com que a gente consiga utilizar essas rochas, por exemplo, para piso. Né? Piso de piscina é muito comum, pedra mineira, né? São quartzitos que têm alguma mica, né? No caso biotita ou muscovita, que fez com que a gente conseguisse separar eles justamente nessa zona que tem um enriquecimento desse mineral, que é placoide. Então, né, quem já teve a oportunidade de ver essa rocha de perto, vocês podem ver que tem como a gente descascar ela dependendo do teor de mica. Tá? Se a gente tem muita mica, né, aí o quartzito começa até já a levar outra classificação, pode ser um micaxisto, por exemplo. É muito comum a gente ter também, por exemplo, na serrinha aqui de Lavras, né, a Serra da Bocaina de Lavras, a gente tem quartzito no topo, e se você, né, descer um pouco a cota, a altitude, a gente vai ter, né, micaxistos, que daí tem um pouco mais de minerais placoides, e quanto mais minerais placoides, ele é menos resistente também para ser utilizado, por exemplo, para piso. Então, o quartzito, que é composto basicamente de quartzo, um pouco desse mineral placoide, ele é o ideal aí para a gente utilizar como piso. Tá? Então, relembrando, o quartzito tem como protólito o arenito, e o mármore tem como protólito o calcário. Então, se o calcário também sofrer um processo de metamorfismo, vai formar o mármore. Aqui vamos fazer uma sequência aí das folheadas, só para a gente entender melhor, dependendo do grau de metamorfismo, né, mardósia se transformando em filito, em xisto, em gneiss, anfibolito e migmatito. Tá? Então, coloquei o migmatito aqui. O migmatito já é uma rocha mista. Então, você imagina, né, vamos lá no comecinho, a ardósia, que eu falei que pode vir no argilito. Então, uma rocha sedimentar, o argilito, começa a sofrer pressão e temperatura, transformar os minerais, transforma em ardósia, que é rica em clorita, que é um mineral metamórfico aí de baixo grau. Aí vai aumentando o grau metamórfico, pressão e temperatura, formando filito, formando o xisto, né, o gneiss, né, o anfibolito, e aí começa a derreter algumas partes, né, a fundir algumas partes dessa rocha. Esse é o migmatito. Né, como na natureza nada é muito exato, a gente tem aí a formação
né, dessa rocha intermediária, que é o migmatito, está ainda, eu sempre vejo ela na classificação de rochas metamórficas, mas ela é já, né, uma rocha metamórfica que apresentam alguns minerais que se fundiram, então tem um misto aí de material magmático, né, e material metamórfico. Tá? Então, quanto mais aumenta o grau metamórfico, né, chega aí no migmatito, que é, como eu já falei para vocês, um misto. E nas não foliadas, nas granoblásticas, a gente tem, né, o mármore como protólito do calcário, o quartzito como protólito do arenito, tá? O xisto verde como protólito de rochas ígneas máficas, né? O antracito, que é um protólito que tem como protólito um carvão mineral. Tá? Então, o antracito veio do carvão mineral, o xisto verde veio das rochas ígneas máficas, o quartzito veio do arenito e o mármore veio do calcário. E aí, se a gente olhar nas folhadas aqui em cima, a gente tem, né, que o migmatito ele veio do anfibolito, que veio do gneiss, que veio do xisto, tá? Que veio do filito, que veio da ardósia. É claro que tem exceções, tem mudanças, né? Não é só o argilito que forma a ardósia, não é só o xisto que forma o gneiss, mas vamos pegar aí pelo mais básico, né? O mais comum. Tá? Então, basicamente, né, o calcário formando mármore, o arenito formando quartzito, né, o granito, que não está nem aqui porque é uma rocha magmática formando gneiss, o argilito formando ardósia, são exemplos importantes para a gente guardar. Bom, e qual que é a importância das rochas metamórficas? Se vocês perceberem, todos esses slides de todas as rochas eu começo mostrando aqui. Formação de solos, que influencia as características físicas, né, granulometria, né, por exemplo, rochas, um quartzito não tem como formar uma rocha argilosa, vai sempre formar uma rocha, né, um solo argiloso, desculpa, mas vai formar sempre um solo arenoso, no máximo textura média, mas via de regra arenoso. Fertilidade, um calcário, né, consequentemente um mármore, tende a formar uma rocha mais rica. Né? Metais pesados no solo. Se a rocha tem metal pesado, os metais normalmente são pouco móveis, ele vai formar uma rocha, um solo, desculpa de novo, formando então um solo com metais pesados. Né? A composição então da rocha metamórfica tem a ver com a rocha de origem, né, como por exemplo o arenito formando o quartzito, obviamente, então, né, o quartzito tende a formar solos semelhantes aos solos de arenito. A diferença é que o quartzito, a gente vai ver em temperismo, ele é muito mais resistente ao intemperismo. Tá? O calcário é a rocha de origem do mármore, então eles vão ter aí semelhanças aí na sua formação também. As rochas metamórficas também trazem informações importantes aí da história geológica da Terra. Né? A gente vê que onde elas ocorreram, onde elas estão, aqui ocorreu o fenômeno, né, por exemplo, a gente pega aqui em Minas Gerais, a gente tem muitos exemplos aí de rochas metamórficas, porque há milhões de anos atrás teve, né, o metamorfismo regional atuando. Então, assim como as magmáticas, as metamórficas também, apesar de não estar ocorrendo hoje o metamorfismo, a gente tem a herança desse material mostrando que ali ocorreu e isso ajuda a contar a história geológica da Terra. Também, muitos desses materiais são muito duros, né? Outros são muito bonitos, outros são muito fáceis de laminar a clivagem, né? Então, eles são muito utilizados na construção civil. Então, a clivagem da ardósia, por exemplo, e de alguns quartzitos facilita a utilização, por exemplo, né? O mármore é muito bonito, então também é muito utilizado na construção civil. Claro que tem aí o seu preço, é um pouco mais caro. E o gneiss, né? Muita gente me pergunta, pega uma brita aí da rua, na própria UFLA tem bastante na frente do laboratório de mineralogia, na sala de aula, e aí vocês, nosso professor, que rocha é essa ou que mineral é esse? Ali, a brita não é uma rocha ou um mineral específico, a brita vai ser
o que está disponível aí na região e que tem que ser duro. No caso, a gente tem muita brita de gneiss na região, porque o gneiss é um material duro, né, bem resistente e bem abundante. Tá? Então a brita vai ser um material duro que está mais perto aí, disponível para a gente utilizar, assim como se a gente for na região do norte do Paraná, a gente vai ter uma brita que é escura, que é preta, porque é a brita de basalto. Se a gente for na região de Ouro Preto, a gente vê brita até de hematita ou de itabirito, né? De rochas de minério de ferro, basicamente, tá? Porque está abundante. O preço maior dela é, né, do transporte. Então, pessoal, com esse vídeo, né, com essa videoaula, a gente termina o assunto de petrologia. Então, sexta-feira, às 9 da manhã, eu vou estar online, eu vou passar o link no campus virtual para vocês, para quem tiver interesse. Como eu já falei no começo da aula, se você tem uma aula no mesmo horário ou não pode, a gente marca um horário alternativo. Eu deixei para o final da semana para vocês terem tempo de terminar esse réu, fazer o questionário, porque as dúvidas podem tirar dúvidas só de rochas metamórficas, mas eu quero que vocês tirem dúvidas aí para a prova que vai ser na semana que vem. Na semana que vem eu não vou ficar respondendo rapidamente as dúvidas de vocês, porque vocês vão fazer a prova, então, claro, vocês podem estar no meio da prova e me perguntar, eu não vou responder na sequência. Tá? Então, eu peço que vocês estudem, porque assim que eu disponibilizar a prova, eu vou querer que vocês façam 1h30 de prova, uma prova de 50 minutos, vocês vão ter um tempo a mais. Se der algum problema, vocês conseguem voltar a tempo de terminar. Tá? Vai ter questão aberta, vai ter questão fechada, vai valer 25 pontos e pega toda a disciplina. E isso vale não só para essa prova, mas para outra também. Vocês vão ver que não tem como se desvencilhar do conteúdo de toda a disciplina, porque ele é cumulativo. É claro que eu vou focar sempre no que eu dei naquele período, mas vocês têm que ter o conhecimento anterior, no caso, essa primeira prova, desde o início até agora. Então, bons estudos para vocês. Se tiver dúvida, me perguntem e entrem, né, na live às 9 da manhã da sexta-feira. Eu vou colocar isso, né, no campus virtual também para vocês não esquecerem, tá bom? E só para lembrar, vai ter um vídeo complementar que eu já gravei o semestre passado, eu vou colocar o mesmo, porque ele está muito bom, eu achei que ele está bem explicativo. Então, se eu falei alguma coisa ali sobre a turma do semestre passado, relevem, não tem nada disso. Né, agora estamos aqui terminando o ano de 2020, última videoaula, mais o vídeo complementar, tá bom? Obrigado, gente.